Desde o início eu achei ele fofo. Depois, fiquei feliz que ele foi para uma cama macia dentro de casa, que pôde dormir em segurança. Me senti tranquila quando ele pôde tomar água fresca, senti medo quando os cachorros vieram, felicidade quando ele pegou o peixe, tristeza quando ele teve de largar a comida, e o terror quando a água veio. Tudo isso em menos de 8 minutos. Flow, lançado em 2024, foi dirigido por Guinzil Balores e coescrito por ele e Matisse Casa. O filme entrou para a história ao conquistar o primeiro Oscar da Letônia. Os Oscars desse ano tiveram mais de um momento histórico. Com 1 hora e 25 minutos de duração, a animação não tem nenhum diálogo. Em vez disso, usa sons reais de animais para transmitir emoções e ideias, criando uma experiência sensorial única. E esse grande trabalho levou quase 6 anos para ser concluído, e foi feito por cerca de 20 pessoas, sendo que trabalhando mesmo a qualquer momento, tinham 3 ou 5 delas. Além disso, a produção foi feita no Blender, que é um software open source. E o reconhecimento veio. Além de ganhar o Globo de Ouro de Melhor Animação em 2025, Flow foi indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Filme de Animação e Melhor Filme Internacional, levando para casa o Oscar de Melhor Animação, que foi totalmente merecido. Flow traz fortes emoções para qualquer pessoa, mas para um amante de gatos, elas são sem dúvidas mais impactantes do que eu poderia imaginar. Não me lembro da última vez que eu me conectei com um personagem tão rápido. Desde o início eu estou torcendo pela segurança dele e acompanhando as dores e os medos não apenas como se estivesse vivendo junto com ele, mas quase como se fosse ele. Tão alto é o nível de empatia causado pelos ângulos escolhidos pela câmera. Com nenhum outro personagem a gente tem a mesma conexão, porque a câmera não se aproxima deles da mesma forma que faz com um gato, quase sempre mostrando tudo da altura dele, como ele enxergaria, e focando nas expressões e trejeitos que são extremamente felinos. Me pergunto por quanto tempo ficaram observando gatos para terem feito uma representação tão genuína dos movimentos e do que agrada e desagrada a eles, além de como eles expressam isso. É evidente a inocência e a ingenuidade inicial do gato e a forma como ele cresce e luta contra os próprios medos. Flow, que é um nome que pode se referir tanto ao movimento fluido da água, como também à fluidez da história, a fluidez da vida, é um filme extremamente dinâmico. Sem dúvida, pessoas com dificuldades em manter foco conseguem assistir sem pegar no celular em nenhum momento. Pelo menos é a minha experiência tendo TDAH e não conseguindo desgrudar os olhos do que estava acontecendo. Acho importante dizer que eu mesma tenho 2 filhos gatos, sendo um deles pretinho como nosso protagonista. Isso, sem dúvida, mexeu muito com a intensidade das minhas emoções. Eu só queria pegar o gatinho e levar para casa. Mesmo tendo a minha experiência como mãe de gatos, digo que o mérito de Flow é inegável por conta própria. A história mostra pequenas dificuldades do dia a dia, as recompensas, as grandes reviravoltas, os perigos e a solidão de não estar passando por tudo isso em grupo. Amigos podem vir de lugares inesperados. Se você é um gato, um dia pode encontrar um labrador grande, empolgado e, como a maioria dos cachorros, desajeitado. No início, toda essa energia dele pode parecer ameaçadora. Ele pode ser um inimigo. Mas logo você percebe que ele é só meio bobinho. Ele não apresenta um perigo. O labrador tenta fazer amizade com o gato, que ignora esse animal grande e enérgico demais. Ele tenta seguir a vida sozinho, como sempre, indo logo para casa para dormir em uma cama até que arrumada, com cara de que tinha alguém ali até pouco tempo. Dá para imaginar muita coisa sobre essa casa.
Quem morou aqui? Eu diria que um artista apaixonado por retratar o seu melhor amigo sempre que pode, criando várias estátuas que ele espalha pelo terreno, algumas em pedra e outras em madeira, mas ele não tá mais por perto. A casa tá parada demais, abandonada pelo humano. Eu não acho que alguém tão dedicado deixaria para trás o melhor amigo e a fonte principal da sua arte. Me resta imaginar que essa pessoa não está mais presente contra sua vontade e talvez tenha desaparecido por causa de algum desastre natural, como a gente fica sabendo que acontece nesse mundo. Ou talvez por alguma outra causa sobre a qual ele não tinha controle. E que mundo é esse? Eu diria que pode ser o nosso, atualmente em algum lugar onde inundações são recorrentes, ou no futuro, quando esse tipo de acontecimento for comum em mais lugares do planeta. Pelo que me lembro, é depois de um bom sono que, no dia seguinte, a água chega perto da casa porque a inundação continua invadindo mais lugares. A gente vê que a água invade muito rápido e que um barco se aproxima da casa. Então nós estamos seguros. O labrador chama o gato e a gente torce muito para ele tomar coragem e ir até o barco. Quando ele parece estar quase seguro de ir, aparecem os outros cachorros. E o nosso espírito que estava quase lá em cima cai, vendo que o gato não se sente seguro com aqueles animais desconhecidos. Mesmo depois de o labrador ter ido também. Afinal de contas, ele foi perseguido por esses mesmos cachorros algumas cenas antes. Então cresce o sentimento de inquietude. O gato se arrepia, se assusta e anda para trás. E lá se vai o barco e a segurança, enquanto a água não para de subir. O gato está com medo, eu estou com medo, você está com medo. Como uma péssima sugestão do futuro, a água cobre uma das estátuas do gato, que foi feita com um animal em uma posição com a cabeça e a pata para cima. Como quem procura respirar acima da água, porque o nosso gato logo vai estar pedindo por ar. Assim, o gato sobe no ponto próximo mais alto, uma estátua de gato que me parece gigante. Deve ser grande mesmo para uma pessoa. De lá, ele vê que tudo está coberto por água. E se antes não estava claro, agora não há dúvidas. Esse é um filme sobre a crise climática. Embora o diretor não tenha se posicionado e tenha preferido deixar interpretações em aberto, eu me seguro nessa ideia com todas as forças e eu vou levar vocês comigo nessa narrativa. Não vemos humanos em nenhum lugar, mas vemos esses animais, e eles são mais que suficientes para despertar a nossa preocupação e tristeza. Por quê? Quem vai salvá-los? Estamos no minuto 14 e eu já estou com vontade de chorar. Assuntos como a crise climática são delicados para mim, como deveriam ser para qualquer pessoa. Ver uma paisagem mudando quase que instantaneamente por conta da ação humana e destruindo os lares e apagando memórias é doloroso. A trilha sonora avisa que algo terrível se aproxima. A água cobre tudo dentro da casa que era o lar e a segurança do gato. Como não se emocionar? Vendo a carinha de desespero e confusão dele, não tem como. E é assustador como a água sobe tão rápido. Ela tá quase alcançando o gato, quase alcançando a gente. Mesmo estando no topo da estátua, ele mia e anda para os lados, sem saber o que fazer. Nós não somos ele, mas somos também. Nossos olhos acompanham o olhar da câmera, que se posiciona como alguém que ora está dentro da água, ora fora. Não estamos olhando de cima, mas de baixo, e quando não é de baixo, geralmente é no nível do olhar do gato.
Com mudanças dessa magnitude, nós e ele temos o mesmo tamanho. Nossa pequena diferença de altura não importa nessa escala. De repente, até um animal marinho enorme aparece nadando perto da gente. Um animal que eu acredito que seja uma baleia. De qualquer forma, parece o nosso fim. Um dos enfeites da casa também aparece flutuando do nosso lado. É um globo inteiramente azul, como o planeta onde não se tem mais terra para pisar. E então um barco aparece. É uma surpresa para nós e para o gato, que parece chocado de ter essa oportunidade. Então ele parece lutar contra o medo de entrar na água por vontade própria. Mas ele precisa se salvar, e a água continua subindo, até chegar nas patas dele. Então eu penso, não tem mais como fugir. Você vai precisar encarar a sua chance de salvação entrando na água. Mas, incrivelmente, ele sobe em uma das orelhas da estátua, ficando mais alto ainda. É assim como a gente, que se assusta com as provas de que estamos em um ponto sem retorno da crise climática, e ainda assim parece que a maioria de nós, por medo ou ignorância, não admite a verdade e tenta subir cada vez mais alto em qualquer coisa que os distraia, que os faça sentir seguros de um futuro iminente. Mas a gente sabe, por mais que possamos tentar enterrar o que a gente sabe que a hora dos grandes impactos vai chegar, assim como a água alcança o gato de novo. Então o barco passa bem do lado dele e ele consegue pular a bordo, finalmente. E eu vibro, como se tivesse ganhado na Mega Sena. Agora, será que a gente vai ter a mesma sorte? Mas o que é isso? O barco já tinha um tripulante, uma capivara. Então quer dizer que agora começa a jornada do gato com alguém diferente dele? Talvez nós devamos aprender a não ter medo e a não travar guerras uns contra os outros. Porque estamos, e desculpem pelo trocadilho, mas nós estamos no mesmo barco. Claro, a gente sabe que tem uns que estão em cruzeiros e outros que estão em uma prancha de isopor. Vemos uma aurora boreal, mas se não estamos nos polos ou próximos deles, isso significa que a nossa proteção magnética está mais fraca nesse mundo ou isso é só uma adição para efeito estético? Se for, funcionou também. É uma cena bonita. Agora, sabe o que me parte o coração? Quando esse gatinho comeu pela última vez. Até agora a gente não viu nada. Justamente, pouco depois do embarque, o nosso gatinho vê peixes na água e os olhinhos dilatam com a possibilidade de um café da manhã ou almoço. Então um pássaro enorme pousa no barco e ele se assusta e pula na água. Mas ele mal sabe nadar. Então ele tenta se pegar de novo no barco e quando ele consegue, eu só quero que ele pule dentro de novo. Mas ele é mais corajoso que eu e pula na água à procura de algum peixe. Ele começa a nadar bem e adaptação é tudo. Talvez a gente possa não conseguir reverter o estado do nosso planeta, mas sem dúvida a gente precisa se adaptar e tentar consertar algumas coisas, quem sabe. Só não percam o barco como esse gato faz. Que cena estressante! Esse é o momento que ele não tá conseguindo embarcar de volta. Enquanto uma hora ele tentava caçar um peixe, agora ele passa a ser a caça, ou no mínimo ele tá no meio de uma. Porque um pássaro como o anterior que acabou de aparecer mergulha na água algumas vezes, fazendo o gato desviar e nadar cada vez mais fundo, até que ele afunda cada vez mais e mais. E então aquela baleia aparece de novo e levanta ele até a superfície. Fica cada vez mais evidente que seres que parecem ser apenas uma aparição passageira acabam retornando e fazendo parte de pontos-chave da história. Todos eles estão conectados nesse mundo, assim como nós estamos aqui, de uma forma ou de outra.
Quando achamos que tá tudo ok, o gato é levado por um dos pássaros e lá do alto ele vê que ainda tem pedaços de terra na superfície. Até que o pássaro larga ele e, pela sorte que o gato preto traz, ele cai justamente em cima do barco. Logo depois, a gente passa ao lado de uma estátua humana meio submersa, que só tem uma mão e parte da cabeça na superfície. Assim como a estátua do gato no princípio parecia um mau presságio dele pedindo por ar, essa é a de um humano que se afoga. Mas dessa vez, o gato só assiste, enquanto está a salvo. Talvez seja simbólico de que nós não estamos matando o planeta, mas apenas a nós mesmos. Outras espécies podem sobreviver. A vida continua. Só acaba pra gente. E que fofo ver ele afastando a capivara para manejar o barco a fim de não bater em uma construção. Ele vai até ela, mia, se coloca em pé para girar a vela, todo assustadinho com a capivara, mas corajoso e muito inteligente. Ele sabe como as coisas funcionam. A história começa a mostrar que os animais são mais inteligentes do que a gente vê no nosso mundo. Eles entendem procedimentos sem terem visto como certas coisas funcionam antes. Como o funcionamento da vela do barco, por exemplo. Também é super legal ver a interação entre os outros animais. O barco bate na lateral da ruína e a capivara sai e interage com o lêmure, que está colocando coisas em uma cesta como quem se prepara para uma mudança e olha desconfiado para a capivara curiosa. Eu amei esses detalhes e essa decisão de dar essas características para os animais como planejamento e tomada de decisão. E quando você pensa que não, você e o lêmure, a capivara ajuda ele a guardar as coisas. Mais uma vez um paralelo que podemos fazer entre diferentes nações, que precisam se ajudar nesse momento, como um cidadão que ajuda um refugiado. Nesse caso, refugiados de diferentes lugares se ajudando, o que pode muito bem ser o nosso futuro. E o lêmure, que acha que está sendo assaltado quando a capivara puxa a cesta para o barco, entende que ele precisa entrar também, já que o nível da água não para de subir. E assim, temos o nosso terceiro tripulante. A gente vê muitos círculos e globos em diferentes lugares. Os globos enfeites na casa do início. A janela redonda. Mais janela redonda nessas ruínas. Será algo cultural ou uma representação do planeta? E o gato passando e olhando desconfiado para o lêmure é tudo. É exatamente como gatos agem e exatamente como muitas pessoas agiriam nessa situação. Mas a capivara, mais sociável, mais tranquila, mais paciente, continua ajudando o lêmure e até adiciona mais um item na cesta dele. O espelho que estava o tempo todo no chão do barco desde o início. É um presente de boa fé. Nesse gesto eu vejo uma mensagem clara. Se a gente prestar atenção, todos estamos assustados e desconfiados como o gato. Mas estamos ou poderemos estar na mesma situação que o lêmure e podemos ser como a capivara. E não, eu nunca imaginei que um dia eu diria essas palavras na mesma frase. Essa sim deve ser uma experiência única. Quando o gato se incomoda que o lêmure foi colocar a cesta no cantinho onde ele estava descansando, a capivara pega uma parte inteira do que parece ser uma bananeira. Essa capivara é mais que amiga, é uma prefeita. Ela até pega uma banana só e coloca na direção do gato. Ela faz tudo, palmas para ela. E, na nossa realidade, quem deveria tomar a posição dela? No fim do mundo, todos precisam de alguém para fazer cada função, como guiar o barco e alimentar a tripulação. Precisamos dividir as tarefas. Na altura do minuto 32, a gente até presencia um sonho do gato, rodeado por veados, andando em círculo, e então a grande onda vem. Traumas se manifestam através de sonhos.
nesse caso, um pesadelo. E veados, em algumas culturas, significam renovação, conexão com a natureza. Para mim, a renovação estaria ligada a esse evento cíclico da inundação que acontece nesse mundo, e a conexão com a natureza é essa intuição deles de saber quando a inundação vai acontecer. Então, o barco é parado ao lado de um morro, todos descem para explorar e, de repente, o labrador aparece de novo, contente em ver que o amigo se salvou. Mas a água não para de subir, eles não podem ficar muito tempo aí. E lembram da comida que a capivara pegou? O nosso gatinho não comeu nada ainda, afinal, gatos são principalmente carnívoros. Enquanto eu pensava nisso, um dos pássaros aparece de novo. O que eu venho a descobrir que é um pássaro secretário, é o nome dele. E talvez seja o mesmo pássaro de antes. E ele deixa um peixe pro gato. E por enquanto foi a coisa mais fofa que eu vi. O gato com carinha de quem pensa, é pra mim? Jura? Mas quando o gato ia pegar o peixe, mais 2 pássaros aparecem e um deles confronta o primeiro por ter dado a comida, e o terceiro come o peixe ele mesmo. E ambos vão embora ameaçadoramente, e o primeiro pássaro que doou o peixe considera por um momento antes de voar também. Assim como quando um refugiado precisa de ajuda e os cidadãos de um país atrapalham os que querem acolher, mandando embora os que acabaram de chegar. Muitas vezes ouvimos justificativas como "não temos espaço nem para nós, imagina para eles". Ou o clássico "eles vão roubar os nossos empregos". Ou ainda, ironicamente, "não deu peixe, ensine a pescar", como se uma coisa anulasse a outra. Mas essas pessoas estão precisando de um certo espelho para verem que os seus lugares estão seguros. Seus alimentos não faltam, seu habitat já é feito para elas e não existe competição que tire delas o que elas têm. Quem sabe o Lemuri não pode emprestar o espelho dele. Então o gato sobe mais o morro e quando chega no topo, vê o vale abaixo cheio daqueles mesmos pássaros. Os mesmos cidadãos que não se mostram acolhedores. Refugiados climáticos já são uma realidade, e o clima não se importa com o seu país de origem. Alguns lugares serão mais atingidos que outros, sim, mas todos sofrerão impacto de alguma forma. Eventualmente, sendo ameaçado, o gato sai correndo e acaba encurralado. Mas um pássaro se coloca entre ele e os demais e o defende, mesmo que ele seja menor que o oponente que ainda é contra ele. Mesmo tendo a coragem que muitos deveriam ter, apenas um pássaro não consegue se manter firme contra todo um grupo por muito tempo e é dessa forma que ele é derrotado. Outros se juntam ao oponente principal e seguram o nosso herói contra o chão. E depois de assegurarem a dominância, vão embora e deixam o protetor para trás, que não consegue seguir com a asa machucada. Mas tudo bem, porque agora ele tem uma nova, pequena família. O gato e a capivara se mantêm perto dele. O gato não deixa a distância entre ele e quem o ajudou. E assim, todos os tripulantes voltam para o barco com 2 novos amigos, o pássaro e o labrador. O gatinho tem um grupo cada vez maior agora. Vocês lembram como ele estava sozinho no início? Agora não mais. Enquanto antes o gato dormia bem e sozinho naquela casa, agora ele tem dificuldade para dormir e faz questão de, pela primeira vez, sair do seu espaço e se deitar próximo a um amigo, onde ele se sente seguro. Pela primeira vez, ele sente que companhia é segurança e não uma ameaça. Agora nós temos o nosso grupo inteiramente formado. E eu fui atrás de pesquisar o que cada animal poderia significar no contexto da história. A gente tem um gato que é independente e autossuficiente, e ele aprende ao longo do tempo a importância de trabalhar em conjunto e passa a apreciar a companhia. Claro que a gente sabe que na vida real, os gatos eles não são tão independentes e autossuficientes quanto
a cultura popular dá a entender, mas é um significado interessante. O cachorro, que é o labrador, começa sendo um seguidor dos seus outros amigos cachorros, mas ele evolui para alguém que tem a própria opinião, alguém que firma a própria posição e que toma iniciativa. A capivara é totalmente paz e boas energias, e ela se mantém tranquila mesmo quando a situação está mais preocupante, mesmo quando tudo está agitado ao redor dela. Ela é extremamente persistente. O lêmure é muito interessante, ele é um animal muito curioso e ele busca se adaptar quando a inundação chega. Ele busca colocar todas as suas coisas naquela cestinha para levar consigo, para se mudar, embora ele também seja muito apegado aos bens dele. O pássaro secretário parece ser um mistério para mim em alguns momentos. Ele parece ser muito simbólico e eu vou deixar para falar sobre ele um pouco mais para frente, porque tem um momento muito diferente que acontece só com ele na história. E a baleia parece ser um símbolo de renascimento, já que ela está ligada a momentos que o gato saiu de situações de quase morte. Voltando para a história, as coisas ficam mais estranhas no minuto 44, quando o nosso barco encontra outro, onde estão alguns lêmures vestindo acessórios como colares e coroas, assim como pessoas fariam. O nosso lêmure meio que chama a atenção deles e eles pulam no nosso barco. Então o lêmure mostra o espelho e os novos ficam curiosos, vendo o reflexo deles. Mas o gato logo espanta eles por serem desconhecidos, imagino, ou por estarem em bando, ou por parecerem diferentes com a forma como se vestem ou se comportam. Ele se sente ameaçado. Era a chance do nosso lêmure ficar com outros que provavelmente entendem ele melhor, mas ele perdeu a oportunidade. De qualquer forma, seja pela forma como os outros se comportavam, seja pelo barco deles, eles pareciam ser de uma classe diferente. Mas ainda assim, eles estão no meio da água como todos os outros. Em dado momento, o cachorro pede para o pássaro, é muito engraçado falar isso, já que não tem diálogos no filme, mas o cachorro claramente pede para o pássaro brincar de jogar o globo azul para ele, né, a bolinha. E o pássaro joga, mas na segunda vez a bola cai na água. E o lêmure, dando mais valor à posse que o bem-estar e segurança de todos, não se controla e começa a brigar com o pássaro, que está guiando o barco, como se quisesse voltar pelo globo. Na briga, o gato e a capivara caem na água e o lêmure nem se importa. Pouco depois, quando o desentendimento acaba, o lêmure e o pássaro percebem os tripulantes caídos, porque o cachorro estava o tempo todo olhando para eles. Isso me lembra grandes discussões, ou pequenas discussões até, políticas que acontecem constantemente quando nós temos preocupações imediatas com relação ao nosso bem-estar e ao bem-estar do planeta em geral. Quase como se nada demais estivesse acontecendo, como se a gente não estivesse vivendo um momento único na história, como se nós pudéssemos perder o nosso tempo com outros tipos de questões, brigando entre nós mesmos como se quiséssemos avançar a nossa destruição, já iminente. E que bom que o nosso gatinho tá cada vez melhor em nadar. E a capivara, que por um instante pensou em recuperar o globo pro lêmure, logo desiste quando percebe aquela baleia enorme. Pelo menos ela entende de prioridades. Mas nesse momento aqui, eu repenso o significado do lêmure nessa história. Porque ele tem essas atitudes, esses trejeitos humanos. Ele tem essa relação com posses como humanos têm, e ele também falha em ver as prioridades em favor de objetos simples, assim como os humanos também falham. Umas cenas depois, o gato é imitado como ele tentou imitar o pássaro antes. Ele acorda e boceja, então o amigo cachorro boceja também. Ele se espreguiça e o cachorro faz o mesmo. E ele parece levemente irritado de ser imitado. Mas olha só que coisa linda. Forme um grupo de seres diferentes e, eventualmente, eles começarão a agir de forma parecida.
Logo, uma nova cultura se forma. Grandes nações que se acham poderosas por serem homogêneas não são especiais por isso. A beleza está em formar vínculos com as diferenças. E fica aí a dica: Estados Unidos, Alemanha e quem mais estiver precisando. Agora me desculpem, a cena do Lemuri meditando aos 52 minutos foi tudo depois de ver ele surtar por causa de um objeto qualquer. Agora me digam que isso não é exatamente o que uma pessoa que pratica yoga faria, ou uma daquelas pessoas que se dizem super evoluídas, super espirituais, mas que tem momentos humanos e normal. O importante é tentar sempre melhorar, desde que seja sincero e não só uma fachada. Agora, finalmente, meus amigos, por volta dos 53 minutos e depois de não sei quantos dias sem comer, o nosso gatinho toma coragem de pular na água e caça um lanche. E não satisfeito com um, ele caça uns 12 peixes. E que orgulho essa cena me deu. Uma felicidade e um alívio imensos em saber que agora ele consegue cuidar melhor de si mesmo. E a carinha de orgulho dele é impagável. E o labrador, vendo tanta comida, pede um pouco. O gatinho faz aquela cara de ele de novo. Olha para sua pilha de peixinhos e joga um para ele, compartilhando o que ele tem com esse amigo tão inesperado. Então ele conecta os pontos, vendo que o cachorro estava com fome, pensou em como os outros também gostariam de comer. É assim, ele leva um peixinho para o pássaro que está guiando o barco e é o seu protetor pessoal. Ele finalmente tem uma forma de demonstrar agradecimento. Logo depois, nós vemos o barco passando ao lado de um grupo de cachorros ilhados, e são aqueles do início. Todos esperam que o pássaro vire a vela para se aproximar dos cachorros e resgatar eles. Talvez ele tenha se acostumado com a posição de liderança e com o grupo atual, talvez ele não confie nos cachorros ilhados porque ele não vira, mesmo depois do cachorro e a capivara pedirem. O gato, claramente preocupado em deixar os cachorros ilhados, mesmo tendo sido um dia perseguido por eles, vai até o pássaro e, por conta da conexão especial que eles têm, o pássaro se retira e deixa a capivara manejar o barco para o resgate, mesmo estando desconfiada. E eu acho que esse é o ponto-chave de umas cenas que vem aí depois. Os cães então embarcam e o gato percebe que o pássaro está desconfortável e busca se desculpar ou assegurar o pássaro da sua amizade. Ele vai ronronando e o pássaro se afasta. E os cães parecem ser a decepção de convidados que o pássaro achou que seria e que o gato temia. Um deles come sozinho todos os peixes do gato e o outro vai atrás de olhar o que tem na cesta do Lemuri. Quando o Lemuri defende os pertences, mais um cachorro tenta importunar e o Lemuri se mantém firme e eles se afastam. Eles chegaram com uma postura invasiva ao invés de serem agradecidos, como se eles automaticamente fossem donos de tudo. Eventualmente, um dos cachorros toma o espelho do Lemuri, que se quebra. Esses resgatados estão confirmando o viés de que não vale a pena perturbar a própria paz para salvar desconhecidos. E o gato, que agora vê o que está acontecendo, se mostra chateado com o labrador, porque foram animais da espécie dele que causaram essa discórdia. Assim como muitos humanos culpam o indivíduo por feitos de compatriotas do mesmo ou de pessoas que compartilham da mesma raça, etnia, religião ou cultura em geral. Faltando cerca de 20 minutos para o fim, a energia geral da história parece mais preocupante. As águas estão turbulentas, a chuva cai, o céu é cinza, os pilares enormes que a gente vê ao longo do filme estão mais perto que nunca. O barco bate em uma estrutura de pedra, a capivara perde o controle da ferramenta de manejar a vela, e ela se quebra. O gato que cai na água não tem escolha a não ser nadar até as escadas do que parecem ser construções antigas. Enquanto isso, o barco segue caminho, já longe da gente. O gato sobe e sobe cada vez mais alto e quando chega no topo, encontra o seu amigo pássaro.
e se senta ao lado dele, ainda sem jeito de como estão as coisas entre eles. Essa é a cena que eu estava me referindo quando falei que era um momento chave lá atrás, quando o pássaro se retira e deixa que todos resgatem os cachorros. Parece que confiar no gato e resgatar esses seres que por alguma razão ele não parecia confiar foi o que faltava para uma evolução espiritual dele, para uma cura completa do corpo e da alma. Porque é nessa cena que as gotas de chuva começam a fazer o caminho inverso, subindo ao invés de cair. E então o mesmo acontece com o gato e logo em seguida com o pássaro. As gotas brilham como estrelas de várias cores. As nuvens circulam os dois como se estivessem dentro de uma nebulosa. O pássaro bate as asas para subir mais, enquanto que o efeito antigravidade começa a diminuir para o gato. Talvez porque ele ainda não chegou lá. Ele lentamente volta ao chão, mas o seu amigo não vem junto. As cores e os brilhos se dissipam e agora o gato está sozinho. Como se agora definitivamente fosse a vez dele de ser o protetor dos demais. Ele procura o amigo entre as nuvens e o céu nublado, mas encontra nada. A câmera se afasta e a gente vê que ele estava o tempo todo no meio de um desenho circular enorme entalhado no chão. Na espiritualidade existem muitas ideias de eventos cíclicos, início e fim, alcançar uma certa evolução espiritual e depois recomeçar de outra forma, etc. Ele está sozinho, contra a vontade dele, pela primeira vez. Ele está confuso e receoso. Então ele desce todo o caminho de volta e nada até o barco, que já está longe. E com as orelhas para trás, a gente vê que ele está com medo o tempo todo, já que ele pode não conseguir nadar tanto. Felizmente, o que parece ser o enfeite de globo azul que o Lemuri perdeu, passa perto do gato e ele usa como uma espécie de boia para descansar. E é uma cena triste, a gente se sente tão impotente. Eu estou triste, você está triste, tá todo mundo triste vendo ele tão desconsolado. Mas, vejam só, as árvores começam a subir por todos os lados. A água está escoando extremamente rápido e nessa velocidade é como se tivessem aberto um ralo no mundo. E logo o gato está em cima do chão, de novo. Então a gente vê uma erosão e uma fenda enorme se abre no chão, o que deu a entender que a água estava escorrendo para lá. Logo ele encontra o mesmo grupo de lêmures que a gente viu no início, que se interessaram pelo espelho e agora eles estão justamente com ele na mão. Então o pessoal do barco deve estar cada vez mais perto. Mas onde? O gato parece muito triste e sozinho. Ele olha para os lêmures que deixa para trás e que se parecem com um dos seus amigos, mas são seres diferentes. Além de estar preocupado de não encontrar o seu grupo e triste porque os lêmures não parecem se importar. Eles estão fixados no espelho ao invés de se importarem com o dono dele. Mas o gato segue o seu caminho. E o Lemuri, que segura o espelho, percebe quão importante é a situação e vai atrás dele, logo liderando para mostrar onde ir para encontrar o barco. Depois de percorrerem mais um trecho, o gato avista o barco em cima de uma árvore, na ponta de um precipício. Quando ele chega perto, os animais do barco avistam ele e parecem contentes de vê-lo bem, além da perspectiva de serem resgatados. A aglomeração na ponta do barco faz a árvore se dobrar mais em direção ao precipício, mas também fica mais perto do chão. Todos conseguem pular, menos a capivara. O barco agora parece estar numa posição difícil para ela sair. O gato se preocupa, sobe na árvore e vai até o galho onde está a corda que enganchou o barco ali e joga ela perto dos outros animais. Então tudo treme, o gato cai em direção ao abismo e a capivara pega ele com os dentes. E todos os animais puxam a corda para puxar o barco também. Até que os cachorros amigos do labrador se distraem com o coelho e saem correndo. O coelho é famoso por ter uma simbologia de fertilidade.
E aqui a gente pode fazer um paralelo com as pessoas que sabem as dificuldades que nós estamos passando atualmente com a crise climática e ainda assim escolhem trazer novas pessoas para o mundo. Como se eles não fizessem parte da geração que mais vai ter de lidar com os piores momentos da crise. Trazer ou não trazer pessoas novas ao mundo é uma questão muito delicada. Mas sempre vale a pena a reflexão sobre a seriedade do assunto. Então ficam apenas o labrador e o lêmure fazendo mais esforço para não deixar a corda ir embora. Finalmente, eles conseguem, e o gato e a capivara pulam bem a tempo da árvore cair totalmente no abismo, levando o barco junto. Todos se assustam com tamanha visão. Mas logo o labrador começa a comemorar que todos estão bem e juntos. O gatinho parece se incomodar com a energia dele, mas a essa altura é como um irmão mais velho se incomodando com um irmão mais novo. Quando nós achamos que todos estão seguros, o grupo de veados, talvez outro, passa correndo por eles. Assim como o gato, a gente tem um déjà vu de como tudo começou. Como que desperto pelo trauma, o gato decide não demorar para agir como da primeira vez e corre na mesma direção que os veados, deixando os amigos para trás. Ele corre, corre e corre e eventualmente vê a baleia no meio de uma clareira, morrendo por estar na superfície. Eu assumo que essa é a mesma baleia que a gente viu no início, a mesma que assustou o gato e a mesma que salvou ele depois. Agora, é ela quem está fora do seu habitat natural. Não é o gato que está em perigo. Os papéis estão invertidos. Eles se olham. O gato percebe que é impotente nessa situação, que não tem como salvá-la do mesmo jeito que ela o salvou. O olhar dela para ele diz tudo. Diz que ela sabe que ele se importa, mas que esse é o fim. Então, ele se aproxima mais e usa de uma das linguagens de afeto mais sensíveis que um gato pode fazer. E encosta a cabeça dele na dela, como quem agradece por ter sido salvo. E ela olha para ele de volta, como quem aceita o agradecimento, como quem diz que está tudo bem. Mas ele não sente que está tudo bem, porque não está. Os amigos dele chegam onde ele está e todos compreendem que a situação é triste. O gato olha para o seu reflexo em uma pequena poça d'água. Água que pode significar vida ou morte, e que nos últimos dias não esteve presente na quantidade certa, no lugar certo, para significar a vida de todos. Ele olha para si mesmo, até que seus amigos também aparecem no reflexo. Pelo menos essa jornada chamada vida, ele não fará mais sozinho. As mudanças climáticas têm provocado deslocamentos forçados em todo o mundo. Nos últimos 10 anos, desastres relacionados ao clima resultaram em cerca de 220 milhões de deslocamentos internos. Isso equivale a aproximadamente 60 mil pessoas por dia. Atualmente, mais de 120 milhões de pessoas estão deslocadas à força globalmente, e 3/4 delas vivem em países fortemente impactados pelas mudanças climáticas. Metade dessas pessoas está em lugares afetados tanto por conflitos quanto por riscos climáticos, como Etiópia, Haiti, Myanmar, Somália, Sudão e Síria. Um relatório divulgado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados durante a COP29 destaca que, até 2040, o número de países enfrentando extremos climáticos deve aumentar de 3 para 65, muitos dos quais acolhem populações deslocadas. Além disso, é projetado que, até 2050, a maioria dos campos e instalações para refugiados enfrentará o dobro de dias com temperaturas perigosamente em comparação aos dias atuais.
A crise climática também agrava as condições de vida dos refugiados, que frequentemente se estabelecem em áreas vulneráveis a desastres naturais. Além disso, a falta de financiamento adequado para adaptação climática em países frágeis e afetados por conflitos prejudica a capacidade dessas populações de enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas. Atualmente, estados extremamente frágeis recebem apenas cerca de $2 per capita em financiamento anual de adaptação, comparado a $161 em estados não frágeis. O fluxo de mudanças já está acontecendo. A única coisa que depende de nós agora é decidir para onde vai o flow. Eu sou a Rai e esse foi o 7º Andar.